que mudou no mercado de trabalho na última década? Tanto em questão de posto de trabalho, quanto do público que procura trabalho, como, por exemplo, esse fenômeno no Brasil de estarmos no segundo lugar no ranking dos jovens neném. Muita gente fala, essa geração de agora é fraca, é perdida. Vocês compactuam com esse tipo de opinião? Olha, Bruno, Malu, Baza, a gente tem estudado, eu tenho estudado, nós temos estudado. O semblante dele não vai ser uma coisa muito feliz, mas tudo bem, vamos, prosseguimos. Nós temos estudado muito, temos dedicado muito a estudar esse processo de adaptação das organizações a esse novo contexto. Né? Esse é o objeto de estudo, por isso que são 10 livros, estamos lançando o 10º agora, a Estratégia do Motor 2 de Crescimento, trabalhando muito essa coisa da inovação. Então, respondendo a sua pergunta, o que mudou, eu não tenho dúvidas que a sociedade, o mercado de trabalho, o mercado empresarial mudou dramaticamente nos últimos anos. Não há dúvidas nenhuma, e aí eu falo isso não baseado apenas em minha opinião, mas em estudos e estatísticas que mostram isso. A tecnologia, a onipresença da tecnologia transformou as relações. Não é que ela transformou, eu tenho inteligência, não, ela transformou a forma como nós nos relacionamos. Né? É só você analisar, meu caro, claro que houve um impulso da pandemia, mas modalidades de trabalho como home office, estruturas de trabalho que hoje estão tão disseminadas em geral, elas simplesmente não existiam. Né? E com essa mudança, aí vem algumas assimetrias que a gente tem que começar a conversar. Você já falou sobre uma, mas para mim, Base, você é um craque, tem informações mais qualificadas desse contexto, vai poder comentar com mais propriedade, que é a seguinte, Malu e Bruno. Há uma assimetria no Brasil pouco mapeada, cara. Sabe qual é? Eu faço mais de 100 palestras, aulas, reflexões estratégicas, consultorias, mentorias por ano, muito mais do que 100. Desde empresas multinacionais, startups, cooperativas, para todo gosto. Se você me fala assim, me fala um problema em comum dessa turma, eu não tenho dúvidas, pessoas. Capital intelectual. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui também não. Nenhuma. Você sabe, né? Na prática. Não tenho dúvida nenhuma. E aí, Bruno, é assim, mas é só pessoal de tecnologia? Aí é um ledo engano. Ledo engano. A tecnologia é meio. Claro que eu tenho uma deficiência de profissionais técnicos, derivado numa processo de formação, mas é para todo gosto. Eu estava recentemente, Malu, numa empresa da indústria têxtil. Eles não encontram gestores de tinturaria. Você entendeu? Aí você fala assim, tá, eu tenho um monte de empresa querendo contratar. E desse lado eu tenho uma taxa de desemprego de 7%, 8%, que não considera os neném, tá? Sim. Você tá ligado que a taxa de desemprego, a partir ela tira. São 4 anos, se eu não me engano, você está procurando 3, ela tira. Então, além da taxa de mais de 7%, uma taxa razoável, mas ainda alta, né? Eu tenho os neném. Então você fala assim, o que está acontecendo? O que a gente tem estudado mostra que essa assimetria foi derivada do descasamento de competências. E vai continuar, porque a gente está formando gente no mercado de trabalho que não tem as competências e skills necessárias que o pessoal está contratando. Então, o fenômeno do neném, ele é muito derivado dessa assimetria, sabia? Porque assim, eu fico lá 4 anos e me formo, se eu estudar, né, se eu fizer faculdade, vamos imaginar que deu tudo certo. Quando eu me formo, eu tenho as competências X. Quando eu vou para o mercado, é difícil eu me colocar. Aí eu começo a olhar para o lado, tem hoje toda a facilidade da informação e tal, alguns benefícios, inclusive, governamentais. Falo, cara, melhor ficar aqui jogando videogame do que ir para o trampo. Enquanto a gente não entrar nesse mecanismo, que na minha modesta opinião envolve capacitação, desenvolvimento, claro que tem a questão da motivação e ambição pessoal, é óbvio, mas envolve nós mobilizarmos de forma estruturada as pessoas para se capacitarem e desenvolverem de acordo com as habilidades necessárias desse novo mundo, essa assimetria não vai diminuir, meu amigo. Aliás, ela só vai piorar, né, Bas? Porque se você vê todos os desenvolvimentos hoje, a evolução só da inteligência artificial, só estou falando de uma tecnologia, hein, cara? Não estou falando das outras. Só as evoluções da inteligência artificial, cada mês eu me surpreendo mais, Bruno. Sim. Cara, esses dias, sei lá, eu uso muito inteligência artificial, mas descobri uma outra com a apresentação da minha esposa. Cara, os caras fizeram 40 slides em 30 segundos, Bruno. Ela demoraria 1h30, 2, velho. Sabe de onde veio isso? É uma startup. Então, assim, a tendência é piorar. Aí a gente tem 2 questões para eu passar para o Baza. Uma, pensar isso como nação, que para mim é um desafio brutal, porque eu não enxergo os nossos governantes, e aqui não estou fazendo nenhuma análise ideológica, apesar de ser ideológico isso. Estou falando que é de branco, amarelo, azul. Eu não vejo em nenhum dos nossos governantes aptidão necessária para lidar com isso num plano de 5 anos, né? Vai sobrar para as empresas, cara. Então é assim, o indivíduo tem que começar a entender que o protagonismo do seu desenvolvimento é dele e as empresas vão ter que cada vez mais investir em mecanismos de educação para isso. Só para finalizar agora definitivamente, Baza,
Não à toa vocês fazem produtos de educação, não fazem? Sim. E esse produto de educação que vocês fazem, vocês não aproveitam profissionais, às vezes, para trabalhar nos próprios quadros da empresa de vocês? A minha equipe toda eu contratei, eram alunos do meu curso. E a minha também. Você concorda? Do curso dele. Exato. A sócia da Malu, a Leila, tá aqui na sala, veio do meu curso. O Edu, que tá aqui comigo, o Daniel, que trabalha comigo, o Thales, todos foram meus alunos. Hoje o Edu e o Daniel são meus sócios também. Foi assim, foi recrutamento. Depois que o cara fez o curso, gostei dele, vi como é que ele pensa, ele sabe como eu penso, deu match e veio pra cá. O bicho tá pegando e vai pegar, né, Bassa? Puxa, escutando vocês aqui, para mim está muito claro, como headhunter não vai faltar trabalho aqui para a gente recrutar os profissionais para as empresas. Eu estou na Michael Page já há 18 anos. Né? A Michael Page, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos pouco mais de 200 headhunters, a gente entrevista 6 mil executivos por mês. Então, acho que isso traz uma foto interessante do mercado. E o que eu noto desses 18 anos para cá? Acho que o primeiro elemento é que, sem dúvida nenhuma, mais do que as habilidades que mudam, existe um fator onde a régua ficou mais alta para entrar no mercado de trabalho. Todos nós escutamos histórias muito bonitas lá atrás de diretores executivos de banco que entraram como estagiários, os antigos contínuos. Você não vai escutar mais histórias como essas hoje. A régua ficou cada vez mais alta. Aquela pessoa que era contratada só pela atitude, muitas vezes, ela está cada vez mais difícil, porque você estabelece outros patamares. Do lado das empresas, você também sofisticou o processo de recrutamento. Antigamente, o recrutamento era puramente técnico. Você olhava a formação da pessoa, as empresas que ela trabalhou. Hoje, isso não é suficiente. Evolui para as questões de competências, mas também, principalmente, agora para o match cultural. Se a pessoa não tem esse match cultural, não vai dar certo. E trazendo um elemento aqui do Magaldi que ele trouxe sobre a sociedade, eu vejo que hoje uma crítica muito forte que eu tenho aos governos e sindicatos, e também sem trazer um lado político, é que governos e sindicatos deveriam parar de tentar proteger o trabalho e começar a proteger o trabalhador. E proteger o trabalhador através da educação, como a gente falou aqui. Eu não tenho a menor dúvida que uma CLT ela é muito importante, mas é mais importante para quem tem menos qualificação. Pergunta para um desenvolvedor Java Sênior com inglês fluente se ele precisa da CLT para proteger ele. Na verdade, eu como contratante, eu gostaria de uma lei para me proteger, para ele não perder ele, que no final do dia está todo mundo ligando para ele. Mas tem um elemento que a gente não pode deixar de colocar aqui, que no final do dia, o que sempre formou as gerações são os 3 P's. Pais, professores e profissionais. Então, se hoje as gerações não estão chegando no ambiente de trabalho da forma como deveria, sinto informar, mas sobrou para a gente, para os profissionais. Aliás, essa teoria ela é ampliada para os 5 P's, que seriam o quarto, padres e pastores, e quinto, políticos. Mas eu deixo de fora aqui nessa dinâmica, vamos se manter aqui nos 3. E tem um outro elemento da sociedade que eu também acho importante ser colocado, sobre expectativas, que diz muito também sobre os nenéns ou as pessoas que ficam muito tempo no mercado de trabalho. Eu acredito muito que a sociedade vem mudando o conceito da postergação da felicidade. Se você avaliar, o mundo foi construído sobre a narrativa da postergação da felicidade. Todas as religiões é a postergação da felicidade. Não importa se a sua vida está ruim. Se você seguir os preceitos, a sua vida em outro plano vai ser melhor. Isso vem para a forma como a gente cria os nossos filhos, à medida que você tem os 3 porquinhos. E qual que é o porco certo? O porco velho, né? Que em vez de estar brincando, ele vai lá e constrói a casa e passa todo o tempo ali, porque um dia vai ser importante. Dentro dessa dinâmica, essa é a narrativa que veio para o mercado de trabalho. Se a gente pensar no século passado, qual era o principal conselho que as pessoas recebiam? Não importa que você não gosta do seu trabalho. Trabalhe, se aposente e usufrua da felicidade na sua aposentadoria. Primeiro que hoje a gente não vai se aposentar mais. E segundo, é que eu não quero ser feliz depois. Exato. Eu quero ser feliz agora. Só que talvez um pêndulo que estava todo jogado para postergação veio agora para o hedonismo de eu querer ser feliz a todo momento. É exagerado. E aí, é exagerado, de eu querer ter felicidade. Propósito é um tema que a gente pode colocar aqui, pedágio, que eu sou bastante crítico da forma como é vendido o propósito. Então, se não tiver esse equilíbrio, a gente transfere toda a responsabilidade dos nossos anseios para a empresa, para o trabalho. Então, também tem um cuidado aqui dentro desse dinamismo, aqui dentro desse equilíbrio. E vocês acham que esse fenômeno, por exemplo, do cara querer fazer só o que ele gosta ou ser feliz agora, é alguma coisa realmente da geração Z, vamos colocar assim, millennials, ou não? Você vê isso em diferentes gerações, é algo que está realmente na sociedade? Porque eu observo o seguinte, né? Por exemplo, meu pai foi pai com 20 e poucos anos. Sim.
Então, não tinha muito, vou fazer só o que eu amo e vou abrir mão. Tinha que sustentar esposa e filhos, né? Sim. Agora, como as pessoas demoram muito mais para ter filho, na minha idade, meu pai já tinha 2, a gente não tem filhos ainda. Você olha aqui na empresa também, pô, a maior parte das pessoas com 30 anos, a maior parte não tem filho ainda. Pretende ter, mas não tem. Então, eles têm mais tempo para procurar aquilo que eles querem fazer, abrir mão, por exemplo, de certas posições, porque preferem trabalhar em outra área, ainda que seja para ganhar menos. Você acha que tem a ver com isso, até mudança em termos demográficos da sociedade, ou é isso, outros fatores? O que vocês enxergam? O que eu enxergo é que quando a gente fala de propósito, a gente pode trazer vários recortes. Primeiro, eu concordo com o que você trouxe. Acho que a questão da forma como se constrói uma vida, ele impacta na pressão que você gera em alguém. Mas eu acredito que tem um outro ponto, é que hoje quando a gente fala de propósito, é muito trazido que essas novas gerações só pensam em propósito é coisa da nova geração. Eu particularmente discordo da forma como eu vejo. Concordo com Para você. mim, as pessoas de maior propósito são as pessoas mais experientes. Porque muitas vezes elas nem têm tão claro o que elas querem, mas elas têm muito claro o que elas não querem mais. E isso para mim é muito alinhado com o que eu acredito, até porque, vamos combinar que currículo é muito mais uma lista do que você não quer fazer mais do que uma lista do que você quer continuar fazendo. É difícil você ver alguém que olha o currículo e fala, eu quero fazer tudo de novo. Então, dentro dessa dinâmica, é muito importante a gente entender que, puxa, o propósito, o que eu quero, o que faz, para mim, a vida profissional, ela é em 2 tempos. Como se fosse um jogo de futebol, primeiro tempo e segundo tempo. Num primeiro tempo, a gente está jogando o jogo do sucesso. No segundo tempo, a gente está jogando o jogo do significado. E o que é isso? No primeiro tempo, o jogo do sucesso, a gente cresce escutando o que é sucesso. Sucesso é ganhar dinheiro, sucesso é ser promovido, sucesso é trabalhar numa empresa relevante, sucesso é ter um grande time. Só que chega um determinado momento da vida, parece que se você ganhar o dobro, você não vai ser o dobro feliz. E aí entra o jogo do significado. Só que tem um problema. O jogo do sucesso, todo mundo te contou o que era. A sociedade padronizou. E o significado não. O significado você tem que buscar o seu. Você tem que descobrir. E dificilmente, a partir daquele momento, você vai ser feliz se você não entender qual é o seu significado. Agora, a grande armadilha dessa história, que eu costumo provocar, é a gente tomar cuidado com a síndrome da propositite. O que é a síndrome da propositite? Usar o propósito como desculpa para tudo que você não quer fazer ou vai dar trabalho. Então hoje eu não vou escovar o dente que eu não estou vendo propósito. Hoje eu não vou tomar banho que eu não estou vendo propósito. E aí propósito virou a desculpa para tudo. Exatamente. E a gente tem que lembrar que nada de valor vai ser construído numa carreira sem muita ralação. Então o Tim Knott, que tem uma frase que eu adoro, que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Tão simples quanto isso. Muito bom.